Boa tarde, professora Glenn. Então, meu estágio foi lá na Fundação de Apoio às Instituições de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência, lá no FADO. O meu paciente foi acometido pela paralisia cerebral. Então, falar um pouco aqui sobre a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, também chamada encefalopatia crônica não progressiva, é a causa mais frequente da deficiência motora na infância e refere-se a um grupo heterogêneo de condições que cursa com difusão motora central, afetando o tônus, a postura e os movimentos. Decorrer da lesão permanente ao cérebro em desenvolvimento apresenta-se de forma variável em termos de distribuições anatômicas da lesão, gravidade de acometimento motor e sintomas clínicos associados. A grande variabilidade requer estes pacientes e suas famílias sejam abordadas de maneira sistemática, levando em conta dimensões de atenção à saúde. O meu paciente, o nome era J.E.R.C. Meu paciente, ele tinha 12 anos, sexo masculino. Na anamnese do meu paciente, na queixa principal, a mãe dele queria que ele andasse. A HDA, a avó dele relatou que durante a gravidez, a mãe dele não fez nenhum tipo de acompanhamento médico. Durante a gravidez, ela fez uso de drogas e bebidas alcoólicas. O parto dele foi prematuro, de 20 semanas. Nasceu depois de ser feita uma cirurgia, depois de uma cesariana. Depois da cirurgia, ele precisou ficar na incubadora, já que ele nasceu abaixo do peso, ele precisou ficar na incubadora para ganhar peso. HDP do paciente. Paciente com 12 meses de vida foi diagnosticado com pneumonia. História da moléstia atual. Mãe não fez pré-natal, era usuário de droga. Neonato, no primeiro minuto a pegada dele deu 9 e após 5 minutos, 9 novamente. Criança nasceu de pré-termo, apresentou cianose, sim. Ela foi amamentada também. História familiar. O paciente não tem histórico de caso na família. Histórica medicamentosa. O paciente não fez uso de medicamentos. Exames complementares, eletrocefalografia, que no reflexo patológico reflexos primitivos, babístico presente, né? Então, o meu paciente ele tinha limitações do membro inferior e superior, mas ele fazia movimentos, mas com algumas dificuldades. Na ADM passiva, o paciente tem contraturas de membro inferior e superior, no padrão postural e motricidade. Então ele não conseguia fazer supino, a posição de supino. Prono também não. De gato também não, quando ele ia ficar, mas ele já não aguentava por muito tempo. Então alguém tinha que estar segurando ali para ele poder conseguir ficar. Sentado, ele não ficava sentado por conta da fraqueza que ele tinha no tronco. Mas aí eu deixava ele, eu sempre deixava ele, por exemplo, sentava ele, mas ele não conseguia sustentar o tronco. Mas mesmo assim eu deixava ele ficar tentando dar apoio para ele ganhar mais força, né, resistência, e fortalecer ali o tronco dele.
em pé ele não ficava, tinha que estar ajudando ele, porque já que ele tinha dificuldade de ficar em pé por conta da atrofia, entre outros. Transferência de posição ele realizava algumas, mas com dificuldade. A marcha. A marcha é tipo de marcha que ele tinha padrão tesoura, né? Que é as pernas ficam ali cruzadas. Mas ele era bem esforçado. Ele tentava, mas não. Já, como ele tinha padrão tesoura, ele tinha dificuldade. Reações de endireitamento. Cervical de retificações. Ele diminuído. Corporal de retificações diminuído também. Laberítica de retificação diminuído. O equilíbrio dele era ausente, né? Que ele tinha dificuldade. Coordenação motora fina, desculpa. Pressão grossa presente, pressão média presente, a fina ele tinha dificuldade. Os testes superficial, sensibilidade tátil preservada. Sensibilidade dolorosa também preservada, ele conseguia identificar, saber diferenciar uma da outra. O diagnóstico cinético funcional do meu paciente, ele tinha diparesia de membro superior e diplegia hipertônica de membro inferior, por conta da contratura presente. Então, esses foram os meus objetivos, que prevenir contraturas e deformidades, já que o meu paciente tinha. Então, eu tinha que tratar aquelas deformidades e contraturas que meu paciente tinha, manter ou ganhar amplitude de movimento, que dele era diminuído, e melhorar a propriocepção do meu paciente, já que ele tinha bastante dificuldade. E as minhas condutas foram mobilização de membro inferior e mobilização de membro superior. Então, quando meu paciente chegava lá na clínica, fazia mobilizações nele de membro superior, membro inferior. Fiz alongamentos nele também, passivos, de membro inferior e membro superior. E fiz alguns exercícios táticos com ele. Diferente textura. Tipo, esse de diferente textura, eu dava brinquedo para ele diferenciar um tamanho do outro. E na mobilização, meu paciente, deitava ele, fazia alongamento e depois fazia mobilização no meu paciente. Então, o meu paciente, como ele já tinha 12 anos e ele conseguia falar algumas palavras, era bem tranquilo de trabalhar com ele, que ele entendia o que a gente pedia para ele fazer, ele entendia, ele falava, ele interagia. Então tudo isso facilitou para trabalhar com ele. Então eu tive também algumas dificuldades, já que foi assim, um dos nossos primeiros contatos com o paciente. Primeiro dia eu fiquei assustado, meio ali sem saber o que fazer, mas aí no decorrer dos dias que a gente fomos indo para lá, eu fui perdendo esse medo, né? Eu tive medo, tive bastante medo. Pô, o que eu vou fazer com esse paciente? Na professora, acho que o segundo dia a professora já colocou a gente para avaliar. Caramba, mano, onde começar? Então, no início eu tive alguma dificuldade para lidar com o paciente, já que ali o contato era real. Não tinha mais essa de
de só ali fazer uma simulação, não. O paciente estava lá, tinha que tratar, tinha que examinar. Mas eu gostei muito lá do estágio. A gente se apega muito rápido com as crianças. E foi bem tranquilo também. Aprendi bastante coisas lá com a professora. E foi bem tranquilo. E se pudesse, voltaria para lá, porque eu me identifiquei bem com a área, gostei mesmo. E é uma das áreas que eu quero para mim. Mas antes de ir para lá, essa área já era o que eu queria já. Então, professor, o meu caso foi esse. Eu espero que a senhora goste. E eu usei alguma literatura para basear nesse meu caso, de mostrar aqui. As minhas referências foram essas aí, professora. Obrigado.